Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores para a constatação de quórum e início da sessão ordinária. Vereador Antônio Lino da Silva. Vereador Benedito Faustino Taubaté Guimarães, presente. Vereador Caio César Cunha. Vereador Carlos Evaristo da Silva na presidência. Vereador Cláudio Miaki. Vereador Diego de Amorim Martins, presente. Vereador Edson Santos na primeira secretaria. Vereador Emerson Hong. Vereadora Fernanda Moreno. Vereador Francisco Moacir Bezerra de Melo Filho. Vereador Eduígues Martins. Vereador Jean Carlos Soares Lopes, presente. Vereador Jorge Rodrigo Valverde Santana, presente. Vereador José Antônio Cuco Pereira. Vereador José Francimário Vieira de Macedo Farofa. Vereador Marcos Furlan. Vereador Mauro de Assis Margarido, Maurinho, presente. Vereador Mauro Luiz Claudino Araújo. Vereador Otto Fábio Flores de Rezende, presente. Vereador Pedro Idec Comura. Vereador Péricles Bauab. Vereador Protássio Ribeiro Nogueira na segunda secretaria, presente. Vereador Rinaldo Sakai, presente. 10 vereadores presentes, senhor presidente. Dez vereadores presentes, quórum somente para papéis independentes, pedindo a proteção de Deus. Declaro aberto os trabalhos da presente sessão. Solicitar ao vereador Edson Santos, primeiro secretário, consignar a presença do vereador Péricles Bauab. Vereador Péricles Bauab, presente. Solicitar ao primeiro secretário fazer uma leitura aqui de um documento que, considerando aqui os termos dos ofícios encaminhados a esta presidência pelo nobre vereador Edson Santos, oficializando sua renúncia como membro da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, como presidente da Comissão Permanente de Assistência Social, Direitos Humanos, Pessoa com Deficiência e Igualdade Racial, Criança, Adolescente, Juventude, Idoso, por ter sido eleito primeiro secretário da mesa diretiva para o cumprimento do mandato do ano de 2017, em razão do vereador Clodoaldo Aparecido de Moraes, que ocupava a primeira secretaria, ter se licenciado para ocupar o cargo de secretário municipal, a presidência, em reunião com algumas lideranças partidárias, informa que foi indicado o nome do vereador Rinaldo Sadal Sakai para preencher as vagas existentes nas comissões. E a Comissão Permanente de Assistência Social, Direitos Humanos, Pessoa com Deficiência, Igualdade Racial, Criança, Adolescente, Juventude, Idoso, passa a ter a seguinte composição: Rinaldo Sadal Sakai, Péricles Bauab e Eduígues Ferreira Martins, sendo que por 2 membros dessa comissão, ou seja, sua maioria foi indicado para a presidência o vereador Rinaldo Sadal Sakai, concordância com o vereador Péricles Bauab. Só isso. A Comissão Permanente de Finanças e Orçamento passa, então, a ter a seguinte composição: vereador Pedro Idec Comura, presidente, José Francimário Vieira de Macedo Farofa e Rinaldo Sadal Sakai, membro da comissão. Solicitar ao primeiro secretário que faça a leitura dos papéis. Solicito também ao primeiro secretário que consignar a presença da vereadora Fernanda Moreno. Nós temos, então, quórum para todos os papéis, todas as deliberações do plenário. Confirmando a presença da vereadora Fernanda. Papéis independentes de deliberação. Secretaria de Estado da Educação, Gabinete do Secretário. Ofício 3492/2017. Comunica o recebimento do requerimento número 215/2017, de autoria do vereador Otto Rezende,
e informa quanto às providências tomadas em relação ao assunto em questão. À disposição dos senhores vereadores. Secretaria de Estado da Educação, Diretoria de Ensino, Região Mogi das Cruzes, ofício 152/2017, agradece as congratulações manifestadas através do requerimento 215/2017, de autoria do vereador Otto Rezende. À disposição dos senhores vereadores. Solicitar ao primeiro secretário consignar a presença do vereador Marcos Furlan. Vereador Marcos Furlan, consignada a presença. Papéis dependentes de liberação. Projeto de Lei 145 de 2017 dispõe sobre o acesso de animais domésticos aos abrigos, albergues, casas de passagens e centros de serviços destinados ao atendimento das pessoas em situação de rua, de autoria da vereadora Fernanda Moreno. Consulta plenário se considera objeto de deliberação projeto de lei número 145/2017, de autoria da vereadora Fernanda Moreno. Está em discussão para manifestação. Não havendo manifestação, encaminha a Procuradoria Jurídica, bem como as comissões permanentes pertinentes. Presidente. Solicita ao primeiro secretário consignar a presença do vereador Chico Bezerra, vereador Emerson Hong. Vereador Chico Bezerra, vereador Emerson Hong. Moção número 101/2017. Egrégio plenário, considerando que o governo federal suspenderá pelo período de 5 anos a criação de cursos de medicina no país, após forte pressão de entidades de classe contrárias ao expressivo aumento de vagas em graduações da área nos últimos anos, sobretudo depois da Lei dos Mais Médicos. Considerando que a medida foi sugerida pelo ministro da Educação, José Mendonça Bezerra Filho, ao presidente Michel Temer, deverá ser formalizada em dezembro com a publicação de um decreto. Considerando que tanto o Ministério da Educação quanto as entidades de classe avaliam que a expansão de vagas de forma desordenada pode colocar em risco a qualidade de ensino e é preciso que haja a infraestrutura necessária como hospital, escola e residência médica e um corpo docente com formação adequada. Diante do exposto aqui, Câmara Municipal de Mogi das Cruzes manifesta seu apoio ao excelentíssimo senhor Michel Temer, presidente da República, ao excelentíssimo senhor José Mendonça Bezerra Filho, ministro da Educação, ao senhor Dr. Mauro Ribeiro, presidente em exercício do Conselho Federal de Medicina, e ao senhor Dr. Lincoln Ferreira, presidente da Associação Médica Brasileira. De autoria do vereador Otto Rezende. Coloco em discussão a moção número 101/2017, de autoria do vereador Otto Rezende, PSD. Está em discussão. Encerrada a discussão, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado com o voto contrário do vereador Rodrigo Alverde. Declaração de voto, presidente. Declaração de voto, vereador Otto Rezende. Essa moção que foi realizada hoje, e agradeço aí ao plenário por ter uma votação maciça, é uma moção de apoio ao presidente Michel Temer pelo fato dele ter solicitado uma pausa de 5 anos na abertura de novas escolas de medicina. O fato é que existem muitas escolas de medicina atualmente, alguns países vizinhos estão colocando alguns médicos no Brasil também, formando em outros países, e a gente está perdendo a qualidade, porque para formar um médico, além dos 6 anos de medicina, você precisa fazer uma residência médica num local que te ensine a ser médico. E há algum tempo já que nem metade dos alunos de medicina tem essa residência médica
pronta para que eles se formem um bom médico. Então, a ideia do CRM da AMB, Associação Médica Brasileira, é fazer com que esses médicos tenham uma qualidade melhor de aproveitamento médico. O que significa isso? Ao invés de abrir mais escolas de medicina, ele vai começar a abrir mais qualificação de médico, né? Para aqueles médicos já formados, que acabam o 6º ano, que vão fazer uma residência médica, tenham uma qualificação melhor. Hoje, nem metade dos médicos consegue ter essa qualificação. O que vai acontecer daqui para frente? Vai ser gasto uma verba maior, ao invés de abrir a faculdade de medicina, vai ter uma verba maior para qualificação, para você ter bons professores, para que esses médicos possam ir hoje nos atender com qualidade. Por que isso? Porque a gente tem visto que cada vez mais os médicos no pronto atendimento têm a qualidade tem errado muito mais do que alguns anos atrás. Então, com esse apoio à Associação Médica Brasileira e ao CRM, de um decreto do presidente Temer, a gente acredita que a qualidade médica do Brasil vai melhorar muito. Era isso, presidente. Vereador, peço palavra, senhor presidente. Peço palavra. Quem pediu a palavra, vereador. Posso? Para a declaração de voto, Declaração viu, de voto. vereador? O vereador Emerson Ron. Isso, tá, boa tarde. Eu quero, assim, parabenizar o doutor. Nós temos a mesma faixa etária de idade, eu estou com 45 anos, e a gente vem de um tempo que médico era médico, mas porque tinha assim, uma qualificação bacana, tinha assim, uma outra visão. A gente percebe hoje que a demanda populacional aumentou muito, então a gente sente um pouco assim, a classe, não a classe médica, mas a classe em geral é sucateada. Então eu quero parabenizá-lo dessa iniciativa. Eu acho de vital importância realmente a gente formar não somente médicos, mas em todas as áreas, advogados, tudo mais. Então acho que essa iniciativa está em Vossa Excelência, como médico também, é de vital importância. Então conte comigo, se o Estado que precisar de um apoio desse vereador e dessa casa, estamos juntos. Posso? Pela ordem, senhor presidente. Para levantar a questão de ordem, vereador Cuco Pereira. Pedir a Vossa Excelência a consignação da minha presença. Solicitar ao primeiro secretário consignar a presença do vereador Pedro Comura, vereador Cuco Pereira, vereador Eduígues Feira Martins, vereador Antônio Lino e vereador Francimário Farofa. Declaração Também de voto. vereador Caio Cunha. Para a declaração de voto, vereador Périx Bauab. É o seguinte, nós sabemos que não temos professores suficientes para todas as escolas médicas que nós temos no país. As melhores escolas são as que têm aqueles professores já com sua defesa de tese, de mestrado, doutorado, e que são realmente professores que podem dar um nome à escola, podem dar bons cursos, e nós não temos número suficiente para o número de escolas que nós já temos. Isso realmente tem deixado uma defasagem na formação médica da nossa população. Então, realmente, eu apoio essa moção. Muito obrigado. Obrigado, vereador Pérez. Declaração de voto, senhor presidente. Vereador, vou conceder primeiro ao vereador Rodrigo Valverde, que está esperando há algum tempo. Conceda para a declaração de voto, vereador Rodrigo Valverde. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu votei contra por um motivo muito simples. Todo respeito aqui aos profissionais da saúde, não tem como resolver o problema de saúde do Brasil, e os senhores sabem o que o povo enfrenta na saúde, todos os senhores sabem melhor do que eu, se não tiver médico. O curso de medicina é tão inatingível para a grande camada da população que, por mais que a elite brasileira consiga formar médicos, nunca formará o número suficiente que um país igual ao Brasil precisa. E a gente, em vez de fomentar a criação de mais cursos de medicina, a gente adota medidas como essa do presidente Michel Temer, de diminuir o acesso ao curso de medicina, de elitizar ainda mais o curso. Eu tenho certeza absoluta que o senhor Michel Temer nunca teve a necessidade de ir em um local que não tinha médico. Então não dá para a gente aprovar uma medida dessa, porque um número pequeno, um número restrito de médicos no Brasil,
que são bons médicos, mas é um número muito pequeno frente a 207 milhões. O que acontece? Ninguém quer trabalhar por pouco, ninguém quer trabalhar nas grandes periferias, ninguém quer trabalhar nos rincões mais afastados. E aí, em vez de a gente resolver esse problema, a gente já adota uma medida que vai agravar o problema. Por isso, o meu voto contrário, senhor presidente. Obrigado, vereador Rodrigo. Com a palavra para a declaração de voto, vereador Jean Lopes. Senhor presidente, eu votei favorável. Em que pese, por exemplo, aí a fala do vereador Rodrigo Valverde, mas nós precisamos ter, sim, profissionais capacitados em todas as áreas. Eu lembro que o presidente Lula abriu vagas importantes para a formação de mais médicos no Brasil. Eu acho que isso foi um momento importante da história. Por outro lado, agora, nós precisamos, ontem eu estava ouvindo, e aí a gente ouviu vários falando, olha, existe sim problemas de profissionais, vereador Otto, às vezes no posto de saúde ou até mesmo no hospital, em qualquer unidade de saúde, que ainda é relapso ou não exerce com total segurança em relação à vida humana. Então é necessário, sim, a gente ter qualidade. Isso não quer dizer, na minha opinião, que nós não vamos dar acesso, que o Brasil não vai dar acesso às pessoas que têm vocação ou que queiram, por exemplo, entrar no curso de saúde. Não é minha praia. Não, eu não teria capacidade para tal, porque é uma missão. É uma missão. Passar uma informação técnica. É uma missão. Então a formação técnica ela é importante. Eu acho que a residência médica, eu não sei se pode ser ampliada ou não, mas é necessário. Pois não, professor? Pois não? É só avisar que não cabe a parte ao vereador Pérez. Então acho que é necessário, sim. Do ponto de vista, por exemplo, da capacidade, é melhor a gente melhorar cada vez mais o curso de medicina e, consequentemente, nós temos médicos melhores, né, profissionais da área com capacidade melhor, ou com mais horas, por exemplo, de aprendizado para melhor atender a população de uma forma geral. Então, senhor presidente, foi nesse sentido. Em que pese outras coisas que o presidente Temer tem feito, eu fui contra, por exemplo, a reforma, sou contra a reforma trabalhista, da forma como que ela foi feita. Nós já fizemos esse debate aqui. Nesse caso específico, é importante a gente capacitar, porque trata da vida humana, do ser humano, e nós precisamos ter gente com bastante qualidade, com capacidade, e observar, inclusive, essa questão da residência médica, vereador Otto. Eu não sei se tem que aumentar mais, para que ele seja mais, para que ele possa ter mais vivência da prática ali, porque a prática é importante, tá certo? Se não tiver prática, o médico, embora ele estudou, teve a questão, a parte técnica, que é o estudo o dia todo dos livros, mas a prática ali numa mesa de cirurgia ou no consultório para escutar o paciente que vai lá para falar, olha, a minha doença está acontecendo isso comigo, assim, é necessário horas a fio para formar um grande médico, e é importante. E aí os hospitais, eles têm que contribuir mais para que esse médico, ao ir para campo, possa atender a população. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Jean. Proposições publicadas. Indicações de número 833 a 835 de 2017. Coloco em discussão as indicações de números 833/2017 a 835/2017, autoria dos senhores vereadores. Está em discussão. Encerrada a discussão, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam com 5 votos. Está aprovado. Não existem mais documentos para o expediente, presidente. Não havendo mais papéis para o expediente. Vereador, eu peço a Vossa Excelência que fale no microfone. É questão de ordem, com Vossa Excelência. Eu queria falar das indicações, mas vereador, já perdeu tempo. Infelizmente, peço já... para que o doutor Paulo me escreva, por gentileza. Expirou o tempo da... Então, Vossa Excelência fala em expediente. Peço para que o doutor Paulo me escreva
eu solicitar ao vereador Pedro Komura, vice-presidente da casa, que assuma temporariamente a presidência. Com a palavra, o primeiro vereador inscrito, o vereador Carlos Evaristo. Senhor presidente, vereador Pedro Komura, senhores vereadores, senhora vereadora, né? Eu queria falar nessa tarde, vereador Jean Lopes. Vereador Jean? Eu queria falar nessa tarde, e o assunto é bastante importante, e Vossa Excelência, bem como o vereador Eduígues Ferreira Martins, tiveram a inteligência, a sabedoria de criar a medalha Zumbi dos Palmares, né? Qual nós entregamos na noite de segunda-feira. Tivemos uma sessão muito eclética aqui, uma sessão muito bonita. E ontem nós tivemos uma sessão bastante tumultuada, né? Uma sessão que eu tive muito trabalho ali na mesa diretiva e eu não consegui fazer essa fala, até porque o tempo ontem se esgotou muito rápido, dada tantas ações que nós fizemos na sessão de ontem. E hoje eu queria primeiro parabenizar o vereador Jean, né? A quem carinhosamente eu sempre chamo de negão, né? E fui até questionado por isso, como que chama o vereador Jean de negão? Eu acho que eu ofenderia se chamasse de brancão, né? Mas é uma forma carinhosa, e dizer que não é ofensa, não é politicamente incorreto, não é crime, né? Até porque sou negro, graças a Deus também sou negro, e nós temos um carinho muito grande na nossa tratativa, eu com o vereador Jean Lopes, né? Temos um carinho muito grande, e é dessa forma que eu trato de negão, né? Carinhosamente. E no que ele... Você quer uma parte, vereador? Eu permito 1 minuto de a parte. Eu e o vereador Carlos está aqui desde 2004 como vereador nesta casa, né? E, na verdade, estamos juntos no 4º mandato, ele consecutivo, eu estou no 3º consecutivo. E sempre tivemos esse carinho, esse carinho, a gente nos chamar, porque nós temos essa liberdade entre nós, né? Isso não quer dizer, por exemplo, que temos algum tipo de discriminação entre um ou outro, né? De forma alguma. Até porque nós somos da mesma cor, da mesma etnia, exatamente, da mesma raça negra. Isso. E não há nada disso entre nós. E uma outra correção, vereador Jean, até que Vossa Excelência me chamou a atenção, e foi muito importante a fala de Vossa Excelência comigo, que nós conversamos na presidência, foi uma fala que eu fiz no dia da entrega da medalha Zumbi dos Palmares, no dia da Consciência Negra, a respeito de quando eu descobri, e eu quero me dirigir aqui aos membros do movimento pela consciência negra, pela igualdade racial. Eu fiz uma fala que eu descobri que eu era preto na escola com 7, 8 anos mais ou menos. Por quê? Porque uma professora que era também negra como nós, ela me chamou de preto. Aí eu passei a observar e falei, mas é verdade, eu sou realmente negro, né? Sou filho de negro, porque até então eu não enxergava dessa forma, eu não tinha essa visão. E hoje o racismo que existe, a discriminação, vereador Jean, é plantado exatamente por pessoas que falam para os filhos, para as crianças, falam sem brincadeira pejorativa, não só com negro, mas com japonês, né? Fazem brincadeira com loira, fazem brincadeira com gordo, com careca, enfim, com uma série de pessoas, com magro, enfim. Isso nós adultos, acabamos ensinando para as crianças quando nós praticamos uma atitude de discriminação. Então essa foi, vereador Jean, foi a minha inauguração, foi a primeira atitude de discriminação que eu sofri, foi na escola por uma professora, quando eu tinha 7, 8 anos, que eu estudei em escola pública toda a minha vida, né? Eu venci toda a minha etapa de estudos em escola pública,
Então essa foi a minha primeira discriminação. E eu estou fazendo essa fala nessa tarde exatamente para ficar registrado, né, e explicando para o movimento negro, né, aqui é um negro falando, por que eu fiz essa fala dessa forma. Não houve nenhuma contestação do movimento negro, é que a minha fala não ficou bem clara, Vossa Excelência me colocou, e eu estou deixando mais claro porque que eu descobri só quando eu estava na escola. E também a nossa tratativa carinhosa que temos um com o outro, de chamar um ao outro de negrão. Que Deus abençoe a você, Jean, que você continue negão abençoado como você. Você quer outra parte? Não, senhor presidente, dizer também que o senhor falou da... Mas também, senhor presidente, a gente estava falando, comentando lá na sala, sobre que você foi... que o professor pedia, né, para comprar o lanche. Foi nesse sentido, né? Foi nesse sentido. É que a professora sempre pedia para um aluno buscar o lanche para ela na cantina. Sim. E naquele dia eu me apresentei. E ela disse, não, você não, que você é preto. E preto para mim é porco. Ela falou desse jeito. Então, olha só. Eu tinha 7 anos de idade. Então, foi quando eu descobri. E ali houve todo um trabalho para que eu me libertasse desse pensamento, né? Sim. De que eu era inferior. Então, nós não somos inferiores, nós somos iguais. E é esse tratamento que deve ser dado nas escolas, na sociedade civil, em todos os segmentos, deve-se dar um tratamento igual para todas as pessoas. Obrigado, senhor presidente. Era só isso. Com a palavra, o segundo vereador inscrito, o vereador Jean Lopes. A Vossa Excelência tem 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, obrigado. 10 minutos, é? Vereador Pedro Comura. Tá o relógio ali. Eu vou ser breve. Senhor presidente, senhores vereadores, pode ser que seja redundante a minha fala nessa tarde, vereador Caio, mas eu acho que ela é de extrema importância para a cidade de Mogi das Cruzes, no momento que nós estamos vivendo na história do Brasil, que é o problema de recurso financeiro para custear a máquina pública, vereador Taubaté. E tem chamado e tem instado aos administradores, os prefeitos, a terem, por exemplo, ousadia e iniciativa nos recursos que são escassos, E tem um ente, vereador Chico Bezerra, da federação, que é a União. Esse detém a maior parte, detém a maior parcela do orçamento nacional e que distribui para os estados e para os municípios. Então, o governo federal é o que tem mais recursos. E aí precisa ter a iniciativa. Esse ano, senhor presidente, em maio, nós fizemos uma ida a Brasília solicitando o programa Segundo Tempo, que é um programa de esporte e lazer para a comunidade que vai atender mais 5 mil pessoas. E em maio, dia 2 de maio, tá ali, ó, até tem um videozinho, podia colocar esse videozinho aí de novo, que é importante, destacar e frisar a importância nossa ida a Brasília. Tivemos com o secretário nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social. E protocolizamos, vereador Diegão, hoje representante, juntamente com o vereador Taubaté do PMDB, o qual o partido de vocês estão conduzindo a pasta do Ministério do Esporte. Hoje o vereador Mauro Araújo, que é líder dessa casa, do PMDB, e o prefeito estão lá assinando, Rodrigo Valverde, esse programa do programa Segundo Tempo, que foi muito bem elaborado, mas teve, vereador Lino, um trabalho lá atrás para que tivesse. Então é importante a gente anunciar hoje aqui, nesta sessão, que em maio estivemos em Brasília, o Leandro Cruz nos garantiu, embora não era para todos os municípios, vereador Cuco, mas para alguns municípios do município que detêm as suas contas em dia, que tem um programa, que tem um projeto, e Mogi das Cruzes teve um projeto aprovado em primeiro lugar, classificou-se em primeiro lugar, vereador Edson. E hoje o prefeito Marcos Melo foi confirmar em Brasília a instalação do programa Segundo Tempo.
No momento de crise, nós temos que inovar. O nosso prefeito está inovando, mas esta casa também está inovando. Foi buscar recursos, a importância da casa, do legislativo, ajudando o prefeito na condução das políticas públicas aqui no nosso município. Então, a gente quer parabenizar. Mas também quero parabenizar duas pessoas, que é o secretário de Esporte, o Nilo Guimarães, e a técnica Ana Cláudia Sandoval, que é responsável pela elaboração do projeto. Porque se não tiver projeto bom, não seria classificado em primeiro lugar, bem como ser classificado. Então a gente tem que enaltecer o município, porque tem funcionários, pessoas capacitadas em elaborar um projeto bom, defender o projeto, e hoje vamos colher os frutos, que é a assinatura desse convênio, certamente vai passar aqui por esta casa, nós vamos avaliar, mas são mais, vereador Furlan, são quase que a mesma quantidade de profissionais que vão poder trabalhar. Hoje, no PELC, por exemplo, atende 60 estagiários de educação física, bem como 10 profissionais de educação física e mais um coordenador geral, ou seja, são 71 vagas de emprego que foram criadas atendendo aqui o nosso município. Então a gente fica feliz, porque gera emprego e continua com os projetos sociais atendendo a população no momento escasso, difícil da população, difícil do ponto de vista financeiro. E o nosso prefeito mostra ser arrojado, atender, é parceiro da Câmara, da Câmara de Vereadores, e está lá o vereador Mauro, por quê? É do mesmo partido, o ministro do mesmo partido dele, como eu era há tempos atrás, não muito distante, bem recente, até o ano passado, que o ministro era do nosso partido, e hoje a gente consegue a confirmação. Mas o trabalho foi feito anteriormente, nós temos que enaltecer o trabalho que a Câmara faz. Vereador Furlan? Vereador Jean, parabéns por trazer esse tema aqui à casa, pelo trabalho que Vossa Excelência tem feito, sempre em prol do esporte. E hoje o vereador Mauro está lá, tem que parabenizar, que também ele está ajudando a fomentar junto ao prefeito esse projeto, e projeto nesse sentido no esporte é o melhor projeto que tem. É um projeto que investe nas pessoas, pessoas que cuidam das pessoas. Isso. É muito melhor do que um edifício, um centro esportivo novo, muitas vezes, porque dá atividade, tira as crianças da rua, faz com que o bairro tenha dê uma nova repaginada nos bairros através da iniciação esportiva. Então, esse tipo de projeto eu vejo como fundamental para o funcionamento, seja feito em escolas, seja feito em centros esportivos, seja feito onde for. Pessoas cuidando de pessoas, isso que o esporte precisa. Parabéns. Muito obrigado. Permite, vereador. Vereador Cuco. Vereador Jean, gostaria de parabenizar também Vossa Excelência. Hoje, Vossa Excelência não tem mais os camaradas, né, lá em Brasília, mas continua atuando. Sim. Continua com os amigos e trazendo benefícios para Mogi das Cruzes. Verdade. Né? Quanta coisa que nós participamos, eu junto contigo, lá em Brasília, e que hoje já é realidade na nossa terra. Né? Há dias atrás, Vossa Excelência estava comentando aqui que as fanfarras de Mogi precisariam ter um incentivo. E qual é esse incentivo? É se apresentar em outras localidades, para que elas também possam crescer, né? Não só elevando o nome da cidade, mas elas também crescer culturalmente e musicalmente. E hoje também se tornou uma realidade, que o prefeito Marcos Melo, né? Marcos Melo, Bertaioli, estou acostumado há 8 anos, né? Verdade. Marcos Melo deu as passagens e eles irão para Aracaju representar a nossa terra. Também é um trabalho, uma fala de Vossa Excelência, uma fala minha, sim, né? E que está dando resultado. Aos pouquinhos, nós vamos conseguindo alguma coisa, elevando cada vez mais a nossa cidade e indo de encontro aos anseios desses jovens que precisam do nosso apoio. Porque jovem numa escola e ainda com essas atividades musicais que nasceram na prefeitura, ainda na gestão do prefeito Junge, estão dando muito resultado no nosso país, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. Muito obrigado. Obrigado, vereador Cuco. Bem lembrado, né? São tantos anúncios que nós estamos fazendo. Esse foi... Ontem eu não pude acompanhar a sessão, tive que atender no gabinete, vereador Cuco. Mas Vossa Excelência lembrou bem.
falamos aqui da fanfarra e o Marcos Melo foi lá e ajuda aqueles jovens a ir para Aracaju. Espero que com esse incentivo eles vão com mais tranquilidade, vão com a mente focada, por exemplo, para esse festival. Tenho certeza, como tem sido nos últimos anos, o sucesso e o êxito que eles têm tido nas suas participações. Então, a gente fica feliz com mais esse benefício para a população, e o prefeito está escutando aqui, tanto a Câmara de Vereadores, nós, eu, o senhor, quanto tantos outros que têm participado. Então, acho que a gente fica feliz com isso. E também parabenizar o vereador Mauro, porque entende também a importância dele nesse momento, quando o partido dele está à frente de uma pasta, vereador Caio. De ir, toma aqui, hein? Ministro, estamos presentes. Então, o vereador Mauro está acompanhando o nosso prefeito Marcos Melo, e nesse sentido a gente fica feliz com tantas e tantas coisas que a gente tem aprendido aqui, senhor presidente. Tá certo? Eu ia falar mais uma outra coisa, mas o tempo já não me... Tem um minuto, né? Dá tempo ainda? Dá tempo ainda, vai dar tempo. É o seguinte, ao mesmo... Não vai dar tempo. Eu não vou falar, vou deixar para a próxima sessão. Tá certo, senhor presidente? Obrigado. Valeu. Até a próxima. Vamos lá, gente. Seguimos em frente. Obrigado, vereador Jean, pela colaboração de 40 segundos que Vossa Excelência abriu mão. Próximo vereador inscrito para a fala, vereador Otto Rezende. Presidente Carlos Evaristo, mesa diretiva, primeiro secretário Edson, parabéns por estar aí. Demais vereadores, vereadora Fernanda e pessoal que nos assiste em casa pela TV Câmara. Hoje são 2, 3 assuntos aí que eu gostaria de conversar. Eu gostaria de falar também um pouquinho sobre PSDB de São Paulo, João Dória, né? O João Dória está com um projeto para que o Autódromo de Interlagos e o Cartódromo de Interlagos seja privatizado. E, na verdade, ninguém tem nada contra a privatização do autódromo e do cartódromo. Mas a gente sabe também que passamos bastante domingos, pelo menos eu que já estou com mais de 50 anos de idade, passamos bastante domingo quase chorando com Ayrton Senna, com Felipe Massa, com Nelson Piquet e com Emerson Fittipaldi. E hoje essa privatização do Autódromo de Interlagos, na verdade, é quase que um golpe, porque ele está querendo privatizar, e essa privatização é para que seja comprada por algum empresário, porque esse empresário vai desmanchar tanto o autódromo quanto o cartódromo para construir edifícios residenciais e comerciais. Então, eu falo isso na Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, porque no dia de hoje nós tivemos o Nonô Figueiredo, para quem não conhece, é um piloto de automobilismo, e ele veio lançar na nossa cidade do sonho à velocidade. Ele veio lançar um livro na nossa cidade, lançou esse livro hoje no horário de 12h30 na nossa cidade. Por que na nossa cidade? Porque na nossa cidade já teve automobilismo, teve um cartódromo onde o ex-prefeito Valdemar Costa Filho andava, e nós temos aqui em Mogi das Cruzes uma pista de kart, e temos mais de 300 pilotos federados e mais de 500 que brincam nessa pista. Então, com relação à privatização do autódromo e do cartódromo de Interlagos, eu gostaria de passar que eu sou contra, e que, do mesmo jeito que... Porque a ideia do Dória é que aquilo traz prejuízo. E a gente sabe que não traz prejuízo, porque todos os dias o cartódromo está alugado para os próximos 5 anos, pelo valor de R$18 mil por dia. As festividades, as bandas de rock que vêm quando vêm para o Brasil, pagam pelo espaço, então aquilo não dá prejuízo. E quando tem que colocar um asfalto novo para receber a Fórmula 1 já acaba pagando por aquilo, porque os hotéis ficam lotados, e um ingresso para você entrar numa Fórmula 1 é mais de R$1.000 hoje. Então a gente fica triste, porque o autódromo de Jacarepaguá, no Rio, já fecharam com esse propósito, e hoje está um elefante branco lá parado com obras paradas. Então a gente... Permite só 30 segundos, vereador Otto? Claro, vereador.
Quero parabenizar Vossa Excelência por se colocar contrário à privatização. Lembrando que o prefeito de São Paulo ganhou a eleição falando para a população que ele era o João Trabalhador e que ele não era político, era gestor. E já apresentou, ele montou uma secretaria específica de privatização. Aí eu pergunto, gestor do que se ele está vendendo tudo? O que ele vai gerenciar? Então foi um grande godo. Ele mostrou uma carteira de trabalho quando era novinho, mostrou só a foto. Ele não teve coragem de abrir a página e mostrar o que era registrado. Então, um grande engodo que a população, mais uma vez, caiu no plano de marketing, no antipolítica, e a gente vê que quando a gente nega a política, vem sempre algo pior por aí. Parabéns por se colocar contra a privatização. Permite a parte, vereador. Vereador Jean Lopes, por favor. Também parabenizá-lo por se colocar contra. Agora, eu não sei qual que é o teor da privatização, quais são os termos, por exemplo, sou contra. Como que pode mudar, por exemplo, a destinação de uma privatização do objeto? Se lá que é o autódromo e o cartódromo, ali que são feitas a prática, por exemplo, do automobilismo. E é um cenário nacional e mundial. Então, do ponto de vista legal e jurídico, eu não sei onde é que pode encaixar isso aí. Então, mostra um pouco, o vereador, o Rodrigo falou bem, que é muito fácil aí ser o gestor. Eu vou vender, eu vou fazer caixa e vou fazer outra coisa. Aí está errado. Então, na minha opinião... E aí não cria, por exemplo, condição, um bom gestor fala, peraí, como é que nós vamos fazer com que esse espaço aqui, que já tem uma série de eventos, como é que nós podemos otimizá-lo e que dê continuidade e amplie as suas atividades? É esse o pensamento que tinha que fazer ali na cidade de São Paulo. Por quê? Quantos e quantos ídolos que nós tivemos, você falou bem, nos domingos, quantos domingos nós perdemos 2 ou 3 horas assistindo, por exemplo, Ayrton Senna, vários deles, né? Choramos, inclusive. Então, acho que é um local que precisa ser analisado com responsabilidade. Vereador Furlan. Vereador Otto, eu acho que o Estado tem que cuidar de saúde, educação e segurança. Mas se a privatização for para desviar o principal sentido do local, o autódromo, eu também sou contra, né? Eu sou a favor da privatização desde que tenha uma continuidade no local ali da prática, das corridas, enfim. Agora, se for para desviar, eu sou contra. E hoje é seu aniversário, vereador Otto? Hoje é meu aniversário. Desejar parabéns e felicidades a Vossa Excelência. Obrigado, vereador. Parabéns. E uma parte também, vereador Otto, rapidamente. Claro, eu tenho mais um assunto, mas por favor. Vou ser rápido, inicialmente parabenizá-lo pelo aniversário, felicidades, muitos anos de vida. Eu quero parabenizar a Vossa Excelência também por levantar esse tema, porque esse tema é bastante interessante. Algumas pessoas que se dizem gestores, como Dória, lembra aquelas famílias que momentaneamente tem uma crise financeira. Casal, aí ele tem um terreno, ele tem uma casa, ele tem as suas alianças de casamento, aí ele inicialmente vende o terreno, depois ele vende a aliança de casamento, depois ele vende a casa, depois ele fica sem nada. Aquilo que foi construído por gerações e gerações. O Teatro Municipal de São Paulo está na lista de privatizações. O Mercado Municipal de São Paulo, tradicional mercado, ponto turístico, como teatro, está na lista de privatizações. O Parque do Ibirapuera, um patrimônio da cidade, está na lista de privatizações. O AMB e também o Autódromo de Interlagos. Ou seja, para que isso? Isso é para fazer dinheiro, fazer isso, momentaneamente uma obra vultuosa para pôr o nome na história, para fazer campanha para governador do Estado e falir o Estado, dilapidar o Estado, tirar o município, melhor dizendo, tirar tudo aquilo que foi construído anos a anos por gerações e por governos, que é patrimônio da cidade e às vezes até patrimônio da humanidade. O sujeito vende para fazer um pouco de recurso e para fazer uma ponte, um viaduto ou um túnel, colocar o seu nome na história para poder fazer campanha na próxima eleição. Muito obrigado. Obrigado, vereador. É essa demagogia que o pessoal que é piloto de automobilismo não quer. Então, se for para dar casa popular, que ache algum outro terreno,
ou que acha algum espaço que São Paulo tem muito ainda para ser construído e não retirar o autódromo nosso, que é mundialmente conhecido. São 21 disputas durante o ano inteiro e o Brasil é falado no mundo inteiro e vem gente do mundo inteiro para cá, justamente porque nós estamos no circuito internacional. Então, a gente teve hoje o livro de Nonô Figueiredo. Eu gostaria até de ter sido convidado, eu não sei se foi a Secretaria de Cultura que fez o evento e eu fiquei de fora, fiquei triste porque eu fiquei de fora. E o outro assunto é parabenizar o vereador do Partido Verde, Caio Cunha, que teve a coragem de me presentear e de escrever um livro. Dia 4 de dezembro, às 19 horas, Caio Cunha escreveu um livro e vai assinar para a gente lá. Vamos ocupar as cidades. O Caio Cunha está falando que é um jabá, e não é um jabá. É assim, a gente sabe a importância do Caio Cunha para a Câmara Municipal e a gente admira ele por ser persistente nas suas ideias, e Mogi precisa de pessoas assim. É um grande vereador, mostra para a gente a força que tem de lutar pelas causas que ele acredita. Então era isso, presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Otto. O próximo vereador inscrito para fala é o vereador Edson Santos. Presidente, vereadora Fernanda, vereadores, hoje tive audiência com o prefeito Marcos Melo e assim, a gente voltou a insistir novamente na necessidade da instalação de um CRAS, de um Centro de Referência de Assistência Social nos bairros da Divisa, no Piatã ou em qualquer um dos bairros da Divisa. Não é novidade nenhuma para essa casa, todo mundo conhece esses bairros, sabe a quantidade de famílias que lá moram, famílias em alta vulnerabilidade social e que precisam se deslocar aí, normalmente, até o CRAS instalado no terminal central para serem atendidas e terem acesso aos programas da assistência social. Eu sei que esse já foi pedido também por outros vereadores, eu queria apenas estar junto com esses vereadores também, insistindo nesse assunto. Assim também com o vereador Olímpio, um centro-dia da pessoa com deficiência, o senhor que, quando estava nessa casa e ainda continua aí ajudando entidades que cuidam de pessoas, e a gente sabe, a gente tem que ser solidário a essas famílias e estar junto com o Executivo buscando realmente esse centro-dia da pessoa com deficiência para a cidade de Mogi. E agora, dia 25 de novembro é o Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher. E a Comissão de Assistência Social e Direitos Humanos dessa casa, eu, vereador Eduígues, vereador Périx, a comissão vai estar realizando dia 27, segunda-feira, às 19 horas, lá no auditório do prédio 2 da Prefeitura, onde está instalada a Secretaria de Assistência Social, na rua Francisco Franco, 133, um seminário para estar discutindo políticas públicas de combate à violência contra a mulher. A proposta do evento é justamente o debate, saber colocar o que se avançou no segmento na cidade, não é isso, vereador Jean? Sim. E também conscientizar o público dos mecanismos de denúncia. E já temos presenças confirmadas da doutora Rosana, representando o Conselho da Mulher, doutora Adriana de Souza Melo Franciulli, que é a coordenadora do CREAS, do Centro de Referência Especializada em Assistência Social do Centro, a Silvia Maria Carboni, que é a coordenadora do curso de Serviço Social da Universidade de Brás Cubas, e a Thaís Nascimento, que é a Guarda Civil Municipal, que é responsável pela Ronda Maria da Penha em nossa cidade. Permite uma parte? Pois não, vereador Jean. Quero parabenizá-lo por esse tema. Não podemos ficar somente no discurso. Eu acho que essas ações de seminários e tornar público, por exemplo, todo tipo de violência a doméstica, com a mulher e com as crianças, tem que ser abolida.
Então essas ações têm que ser constantes e o poder público tem que dar as condições para que isso ocorra. Outro assunto importante, porque tem a ver também, quando você pega e cria, vereador, e coloca, vê a sua luta de colocar um CREAS ali no bairro das Divisas, também, que é um bairro distante aqui do centro e que necessita, por exemplo, de um instrumento desse para compilar todas as questões sociais. Isso vai de encontro, por exemplo, a essa questão da violência, porque acontece muita violência nos bairros e às vezes não sabem. Então, um centro de referência desse pode ajudar, inclusive, a articular essas políticas públicas. É importante também, quando a gente pega, vamos pedir um CREAS, vamos fazer política nesse sentido, acho que é importante também nós observarmos que nós temos que eleger deputados, representantes do nosso povo, como o ex-prefeito Marcos Bertaioli, que está aí nessa luta para ser deputado. Hoje mesmo recebi comunicado, eu estive num evento, vereador, que o vereador Chico Bezerra foi chamado para ser um soldado e ser candidato a deputado estadual também, como o vereador Caio Cunha, dessa casa, que também, notadamente, Diegão também me falou outro dia, mas isso que é importante para que a gente possa ter representantes e ajudar a nossa cidade. Lá em Brasília, por exemplo, o nosso ex-prefeito Marcos Melo vai ajudar, Marcos Bertaioli pode ajudar a gente ter mais referência, mais instrumentos. Então a cidade precisa fazer esse debate em quem nós vamos eleger o próximo período. Obrigado pela parte. Pessoal, parte, vereador Edson. Pois não, vereador. Primeiro eu quero também parabenizar Vossa Excelência por abordar esse tema. E também dizer que tem sido, como presidente da comissão, bastante eficiente no sentido de não deixar nenhum tema para trás. Seja qualquer um, seja sobre criança, adolescente, seja tema como este que Vossa Excelência aborda agora, a necessidade de um CRAS nas divisas. A maioria, com certeza, todos os vereadores e vereadoras conhecem a situação das divisas. Até alguns anos atrás, ninguém sabia a quem pertencia aquela região. Se a Mogi, se a Suzano, se a Itaquá. Esta dúvida levou a décadas de atraso de infraestrutura, atrasos da presença do poder público naquela região, e esse déficit social, vamos dizer assim, a necessidade de ser suprido, em especial por um CRAS que possa dar atenção àquela população. Inclusive, recentemente, tinham ruas lá que não tinham acesso ao cartão SIS, porque não sabia se morava em Mogi, mas o IPTU estava em Itaquá, mas a água era do SEMAI, enfim, uma situação muito confusa. Então eu quero aqui parabenizar a Vossa Excelência por trazer o tema. E reforçar, de fato, o dia 27, tema importante como este. Hoje, no Brasil, nós vivemos uma situação triste e lamentável de violência contra as mulheres, de assassinatos. Aprofundar essa discussão, chamar a atenção da sociedade. E, mais importante ainda, a partir da nossa comissão permanente, da comissão permanente da mulher, aqui nessa casa, presidida por Vossa Excelência. E, para concluir, gostaria de colocar mais um tema para o futuro, para nós pensarmos. O CONDEC, o Conselho Nacional de Defesa da Criança e do Adolescente, preconiza que um conselho tutelar deverá servir a uma população de 100 mil pessoas. A cada 100 mil pessoas, um conselho tutelar. Nós temos um déficit, no mínimo, de um conselho tutelar em nossa cidade. Então, essa batalha também, nós podemos colocar na pauta da nossa comissão, para quem sabe, nas próximas eleições, não termos só em Brás Cubas e no centro da cidade. Quem sabe em Jundiapeba, ou então em César de Souza, outra região da cidade. Muito obrigado. Nada, com certeza, vereador Duígues. Então, queria, em nome da comissão, estar reforçando esse convite, né, para movimentos de mulheres da cidade, associações de moradores, lideranças de bairro, enfim,
né? Não só as mulheres, os nossos vereadores da casa também. Segunda-feira, dia 27, às 19 horas, lá no auditório do prédio 2 da Prefeitura Municipal, onde está instalada a Secretaria de Ciência Social, Rua Francisco Franco, 133, no centro da cidade. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Edson. Próximo vereador inscrito para a fala, vereador Caio Cunha. Boa tarde, vereadora Fernanda. Boa tarde, senhores vereadores. Eu ia falar lá na declaração de voto as indicações, mas como eu acabei perdendo o prazo, o tempo, eu vou aproveitar esse tempo para falar o assunto que eu ia falar e mais outro, relembrar um outro assunto aqui. Bom, eu fiz uma indicação hoje, presidente, solicitando a Secretaria de Educação. Hoje, o Brasil, de uma forma geral, a gente vive um momento financeiro delicado. Em todo lugar se faz necessário promover, estudar, analisar as possibilidades de economia que o município, que nós precisamos e podemos fazer. E a questão apresentada, toda a escola ela tem 2 recessos, né? Recesso escolar, período no meio do ano e na virada de ano. Nesses períodos, os profissionais ligados ao magistério, são os professores, coordenadores, os diretores, eles recebem férias, né? Eles se ausentam da escola, obviamente, porque os alunos estão ali de férias, não tem necessidade deles ficarem na escola, né? Então, tem essa questão. A questão é que vários outros profissionais, como instrutor de informática, como a merendeira, como alguns profissionais, até na área de limpeza, toda a estrutura acaba ficando na escola durante esse período, né? E antigamente, uma escola que tinha talvez 40 funcionários, contando com professores, esse período não se sentia tanto, porque ficavam 4, 5 profissionais ali na escola. Mas tendo em vista que hoje há estrutura muito maiores educacionais aqui no município, como é o caso do Sempre, cerca de 40 profissionais ficam trabalhando, ou melhor, né, durante o recesso, em horário de expediente. Ou seja, a merendeira. Por que a merendeira ela precisa estar no período das férias na escola? Não tem sentido, vereador Otto. Por que um orientador de informática precisa estar na escola em um período de recesso? Não tem sentido, né? A questão não é beneficiar esses profissionais. A questão é que merecem ser beneficiados, mas a questão é o custo que isso gera para o município. Porque são 40 profissionais que ficam dentro da escola, dentro do espaço público, utilizando de água, de luz e de uma estrutura pública. Então, inclusive, o prefeito Marcos Melo, no período eleitoral, ele, quando nós questionamos isso aí, ele disse com muita propriedade que iria rever essa situação, né? Então, nós fizemos hoje uma indicação, como isso não avançou, nós fizemos uma indicação justamente para que, junto com a secretária de Educação, o prefeito pudesse pensar numa solução para isso, economizando o dinheiro do município e também dando um espaço de folga, de recesso para esses profissionais que estão ali, que são obrigados a ir até o espaço para não fazer absolutamente nada,
né? Orientador de informática, ele vai orientar a informática os alunos. Se os alunos estão de férias, não tem sentido estar lá. A merendeira, ela vai fazer merenda para os alunos. Se os alunos estão lá, qual que é o... Né? É uma coisa lógica isso. Então, esse foi o objeto da indicação que nós fizemos no dia de hoje. Aproveitando os 5 minutos que me faltam ainda, presidente, já que tem que aproveitar, né? Antes que o senhor me puxe a orelha. Queria destacar novamente. Parece que eu estou sendo chato, né, vereador Rodrigo Valverde? Nós temos uma SEV aberta aqui da questão do Uber aqui na cidade. Essa SEV, ela fez um trabalho sério. Eu, vereador Diegão, vereador Maurinho, vereador Cláudio Miak, vereador Furlan. Falei você? Já falei? Furlan. Nós fizemos um trabalho sério, nos reunimos com os taxistas, com motoristas Ubers, né? Fomos levantar informação de outras cidades, fizemos um anteprojeto, um levantamento técnico, aprendemos com o Polici Neto lá na Prefeitura de São Paulo, lá na Câmara de São Paulo, fizemos um trabalho corretíssimo. Em julho, vereador Maurinho, Vossa Excelência se lembra disso, em julho nós protocolamos na Prefeitura esse anteprojeto. Recebi recentemente uma minuta de lá, que era outro projeto, não tinha nada a ver com o que a gente apresentou. Colocava algumas características para o Uber, que transformava o Uber em táxi. Lembrando que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Recentemente, assim, os sindicatos dos taxistas mostraram a sua força, se mobilizaram, foram no Congresso lá nacional, conseguiram emendas em um projeto de regulamentação do Uber, tais emendas que desconfiguravam a atividade de transporte por aplicativo. Passou na Câmara, no Senado foi barrado. No Senado foi barrado e essas medidas, assim, esses artigos que colocavam, né, por exemplo, placa vermelha, obrigavam o cara do aplicativo a colocar placa vermelha no carro, isso aí caiu por terra. Porém, agora, para isso ser aprovado, ele voltou já para a Câmara dos Deputados. Voltando para a Câmara dos Deputados, há duas opções, meu caro amigo Paulinho. Ou a Câmara aprova, ou então ela faz novamente as emendas e volta para o Senado de novo. Ano que vem, como o vereador Jean Lopes disse, muito bem, é o ano eleitoral. Se acha que algum deputado, algum senador, vereador Antônio Lino, daqueles tranqueiras que estão lá, vão querer entrar numa dividida? Não vão. Vão empurrar isso para 2019. E aí que está minha briga com o prefeito. Minha briga no bom sentido, porque a gente briga em busca de solução. Mas não dá para ficar esperando a votação de Brasília, não dá para ficar esperando alguma coisa acontecer lá para a gente liberar o uso de transporte pelo aplicativo aqui na cidade. Chega a ser um absurdo. E uma canalice está sendo feita. Falo mesmo, quem faz isso é canalha. Tem a capacidade de chamar motorista Uber no aplicativo, ficar esperando ali para autuar os caras. Isso é coisa de cafajeste. Coisa de cafajeste. Tem o copa de todas as autuações que foram feitas ultimamente. O prefeito Marcos Melo disse, não, nem estou sabendo disso. Vou colocar na mesa dele. Não é possível que ele não tenha o controle disso. Não pode se autuar, principalmente o cara que tem uma liminar. Então chega a ser absurdo. Vereador Rodrigo Valverde, por favor. Quero parabenizá-lo mais uma vez, vereador Caio. São vários erros um atrás do outro. O primeiro é um pecado com os cofres da cidade, que a gente deixa de recolher tributo
nesse momento que a gente tanto necessita. Segundo, a gente tem que fazer independente do que faça. Se vier uma outra lei revogando tudo que foi feito aqui, dane-se, nós temos que fazer a nossa parte e não esperar nada de ninguém. Terceiro, vou até fazer um merchan aqui, o meu escritório entrou com umas 10 liminares para Uber, ganhamos todas, nenhuma rejeitada. E se acontecer isso, é crime, porque é um crime de desobediência. Então, mais uma vez, nosso executivo deixa a desejar com a cidade. Parabéns. Hoje aqui na cidade, né, presidente, estou acabando, existem mais de 300 liminares de motoristas Ubers, mais de 300 liminares, que o Poder Judiciário autorizando, trabalhem, ele para trabalhar precisa de uma liminar. E agora, coisa de cafajeste, chamar motorista Uber pelo aplicativo para autuar. Então, assim, faço esse desabafo, faço essa provocação para que o Executivo tenha coragem de enfrentar a pauta. É uma pauta delicada. Vereador, para concluir, por gentileza. Eu estou terminando. É que o tempo de Está vendo? Eu ia acabar, mas o senhor me interrompeu, agora eu vou terminar. Por favor, vereador. Eu ia falar mesmo? Senão eu corto o microfone de Vossa Excelência, se Vossa Excelência não concluir. Não, eu ia terminar, mas o senhor me interrompeu, presidente. Vereador. Obrigado, presidente. Agora eu acabo a minha fala sem completar. Muito obrigado. Próximo vereador inscrito, o vereador Rodrigo Valverde. Cumprimentar a todos os presentes, público aí de casa. Senhor presidente, hoje eu vou fazer uma provocação aqui para a cidade e dois informes. Então vamos lá, eu queria convidar a todos a pensar com a gente esse problema, todos aqui presentes, a imprensa, diversos setores da nossa cidade, existem residências consolidadas que pagam ou que pagavam o IPTU, daqui a pouco eu vou explicar esse pagavam, que é uma área que, nesses tempos chuvosos que começaram com a primavera, vira e mexe tem enchente. E são muitos anos, muitos anos. Eu até, estudando o orçamento da cidade aqui, eu estou tentando deslocar verbas de um local que eu entendo menos prioritário para esses locais atingidos pela enchente da cidade. Jardim Planalto, Jundiapeba, Santos Dumont, aeroporto. E o que é mais grave? É um problema difícil de ser resolvido, porque muitas casas, não é que as águas invadem as residências, são as residências que invadem a margem do rio. Mas a prefeitura licenciou o loteamento ou deixou as pessoas investirem, construírem, cadastrou o imóvel, cobrem o tributo por isso, ou leva até a infraestrutura. Agora, dado esse problema, como que a prefeitura, nessa gestão aqui, está resolvendo fazer? Está entrando na justiça, deixa de cobrar o IPTU da pessoa, ingressa na justiça, fala para o juiz, olha, a pessoa mora num local de preservação ambiental e ela tem que sair de lá com uma mão na frente e outra atrás. Desse jeito é fácil ser gestor, desse jeito é fácil resolver problemas. Então a gente precisa discutir. Mogi das Cruzes foi a cidade mais contemplada com o programa Minha Casa Minha Vida. No Jardim Planalto, por exemplo, as pessoas moram lá há 30 anos. Jundiapeba, 30, 40 anos. Não é possível a gente ser contemplado por um programa do governo federal na gestão do Partido dos Trabalhadores, que a gente tanto fala mal aqui, né? Mas eu duvido a gente encontrar qual outro programa de um governo que contemplou uma cidade igual Mogi das Cruzes com mais de 16 mil moradias de um programa habitacional. Eu duvido, não existe. E não resolveu esses problemas dessas famílias que estão lá há anos morando em local de enchente. Então a gente tem, na minha opinião, só duas alternativas. Não essa alternativa que a prefeitura escolheu, entrar na justiça, tirar as pessoas com uma mão na frente e outra atrás. Mas nós temos que ou canalizar o rio, ou desassorear de um jeito que sane, que venha a sanar essa questão da enchente, ou indenizar as famílias pela construção e conseguir para elas uma nova moradia. Eu não vejo outra solução que não seja essa.
deixar de cobrar um imposto que está cobrando há 30 anos e falar, olha, agora eu não vou mais cobrar tributo e vou entrar com uma ação contra você para você sair sem nenhum direito à indenização. Isso, na verdade, é uma tremenda covardia. Então, feito isso, eu espero que a gente encontre uma solução para isso. Essa casa é muito forte, ela tem o poder de pautar o poder executivo, infelizmente a gente não usa esse poder. Então, por favor, vereador Duígues. Queria parabenizar a Vossa Excelência por trazer o tema. Existe, de fato, essa situação da moradia, onde a pessoa construiu próximo a um rio, a um córrego, e com o tempo o próprio poder público não fez nada. Não é só na periferia. O Rio Negro, que passa na rua Ipiranga, passa no centro da cidade, tem arranha-céus colado ao Rio Negro. E por aí vai. E outros rios e córregos dentro da cidade. Nós não podemos achar que é só coisa de periferia. No centro da cidade, ocorreram obras de alargamento, de canalização do próprio Rio Negro, que passa hoje debaixo do terminal central, próximo da antiga NGK, para solucionar um problema de enchente. E não notificou ninguém para sair dali. Né? Na Rua dos Bancos, voluntário Pinheiro Franco, popularmente conhecida como Rua dos Bancos. Agora, não só é um aspecto, um caráter desumano, porque as pessoas se estabeleceram lá, e em várias regiões foram urbanizadas, como também é uma injustiça com essas pessoas. Porque essas pessoas, como Vossa Excelência falou, estão lá por 20, 30 anos, colocaram a sua vida ali. E de uma hora para outra, o poder público, que tem muito mais força do que o cidadão, tem um grupo de procuradores, um grupo de advogados, e para se defender, aquela pessoa ou vai ter que procurar a defensoria pública, ou vai ter que pôr dinheiro do bolso, né? E procurar a defensoria pública. A gente sabe que o volume de processos e de serviço que tem a defensoria pública não vai dar aquela atenção que aquela família necessitaria, é condená-la a ir para debaixo da ponte, lamentavelmente. Portanto, é um aspecto desumano, ao meu ver, covarde também. Caio Cunha usou o termo covarde agora, para quem chama o Uber para multar. Mais covarde ainda é quem para de cobrar o IPTU de alguém que pagou por 10, 20 anos, que tem um único patrimônio, que lá estão os seus filhos, que vai perder tudo e vai morar debaixo da ponte. É algo desumano, aí sim é a covardia da maneira mais brutal possível. Muito obrigado, vereador. Obrigado, vereador Duígues. Concluindo esse infeliz assunto, esse infeliz tema, e espero que a gente encontre alguma solução, e tem que ser dentro do orçamento da cidade, tem que ser dentro da relação com o governo federal. Eu queria dar duas informações aqui, senhor presidente. Uma para a cidade toda, e essa Câmara já é de conhecimento de todos, e é normal, né? Nada mais soberano que o resultado das urnas, vereador Antônio Lino. Nada mais soberano, então eu respeito muito. Por exemplo, o resultado das urnas fez com que só a oposição elegesse só 10% dessa casa. Eu e o vereador Duígues. Então, a população, o povo, deu para a oposição apenas 10% de espaço. E, um pouquinho menos, exatamente. E partidos como o PSD, por exemplo, da presidência da primeira secretaria, o PSD, 5 vereadores. O PSDB, partido do prefeito, 4 vereadores. O PR, do líder Farofa, 4 vereadores. O PMDB, do líder do governo Mauro Araújo, 3 vereadores. Então, esses 4 partidos, com decisão popular, resultado das urnas, legitimado, e eu respeito muito, eles formam 5, mais 4, 9, mais 4, 13, mais 3, 16 vereadores. De um total de 23, é legítimo eles acordarem entre eles que vão se revezar na presidência da casa. E eu também queria falar até com a militância do Partido dos Trabalhadores, que às vezes condena
quando eu e o Duígues fomos muito criticados por votar no PSD para presidente, internamente. Mas uma coisa é o programa que é apresentado para a sociedade para decidir quem é o prefeito, quem são os vereadores. Outra coisa é a administração dessa casa. Então não teve nenhum problema eu, o vereador Duígues, votar no presidente Carlos Evaristo, na ocasião, porque não se discute lá programas para uma sociedade, e sim o funcionamento interno aqui da Câmara, do Poder Legislativo da cidade. E a gente sabe que o vereador Pedro Komura é candidato pelo PSDB. Se não me engano, em 2019, o PR, no acordo, terá a presidência, e no último ano, o PMDB. E o PT, nessa correlação de forças, a gente, com menos de 10% da casa, sequer fomos procurados para discutir um projeto de funcionamento da Câmara. Então, conversei com o líder da bancada ontem, o vereador Duígues, e estou aqui lançando o meu nome para eventual vereador descontente com esse acordo, que estou me colocando aqui como pré-candidato à presidência da casa e espero contar com os votos dos descontentes. E finalizando esse informe, senhor presidente, o outro é que no último sábado eu também assumi a coordenação do Partido dos Trabalhadores do Alto Tietê. São 11 cidades e é uma honra, é a primeira vez que Mogi das Cruzes tem um coordenador regional do nosso partido, e a gente está com esse novo desafio. Obrigado. Obrigado, vereador Valverde. Só informar a Vossa Excelência que a eleição é só dia 13 de dezembro. O próximo vereador inscrito para a fala, o vereador Duígues Ferreira Martins. Mais uma vez, boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, população que nos acompanha através da TV Câmara, boa tarde, a imprensa. É importante esse tipo de discussão, debate, porque o parlamento é democrático, né? Até o vereador Protássio falou, vocês poderão ter apenas 2 votos. Poderemos ter apenas 2 votos, mas poderemos também abrir a discussão aqui da tribuna, nas redes sociais, em qualquer lugar, sobre a Câmara Municipal, como é que funciona o processo de escolha do presidente, do secretário, dos demais. Então, isso é saudável. Fazer essa discussão é saudável. O vereador Rodrigo ontem falou comigo e eu disse para ele que, se é a sua vontade, que lançasse a sua candidatura e tem o meu apoio, vereador Rodrigo Valverde. Pode ter absoluta certeza, esse vereador será um soldado da vossa candidatura. Vereador Cuco, sobre esse tema ainda, que eu vou pular de tema, por gentileza. Permite uma parte, vereador. Eu me lembrei, que quando fui candidato a presidente dessa casa, eu procurei uma vereadora do PT para ser vice-presidente do Poder Legislativo. Tinha por ela grande respeito, admiração, e convenci os meus pares de que ela realmente iria nos ajudar na administração. E não tive dúvida. Eu peguei, fui, conversei com ela, pedi a ela que aceitasse, porque eu precisava, dar uma oxigenação, vamos dizer assim, partidárias, de vários partidos, na nossa administração. Qual foi a minha surpresa, vereadora Duígues? Que aqui no plenário ela partiu em cima, dizendo que isso aqui já havia sido feito um acordo, o que o próprio vereador Valverde acabou de falar. Lógico, é a maioria, nós temos que conversar com a maioria, com aqueles que estão realmente na base, e aí tentar distribuir os cargos para que os outros partidos também participem. Tive uma decepção muito grande, porque aquela minha vontade de trazê-la para trabalhar conosco não aconteceu. Pelo contrário, ela se revoltou contra. Eu falei, ainda bem que se revoltou agora, Dá tempo suficiente, modifiquei tudo e fomos eleitos. E ela deixou de participar da nossa administração. Infelizmente, porque eu tenho certeza que ela iria colaborar e muito. Não vejo se era do PT ou não, e sim da pessoa que ela representava para poder
fazer com que esse Poder Legislativo continuasse tendo o respeito e a credibilidade no meio da nossa população. Obrigado. Então, isso que eu acho importante, inclusive o vereador Pedro Komura não estava no plenário no momento, deveria estar no sanitário. O vereador Rodrigo acabou de lançar a candidatura dele a presidente da Casa para a próxima legislatura. E, vereador de primeiro mandato, eu expliquei para ele a dinâmica de funcionamento da Casa, né? E o vereador Rodrigo, entendendo que as regras permitem, e de fato permitem, colocou o seu nome. E também disse que não foi procurado em nenhum momento para ouvir. Eu sei que até agora só tem um pré-candidato, que é o vereador Pedro Komura, e então, de fato, o vereador Rodrigo colocou o seu nome. E eu disse o seguinte, que a Casa é democrática, é óbvio, o regimento permite, e que é um espaço, é um momento para fazer a discussão sobre os destinos da Casa, sobre a composição da mesa. E cada presidente tem uma maneira de gerir. Eu tive a oportunidade de agora estar vivenciando a 5ª presidência, agora o vereador Carlos Evaristo, né? E cada um tem uma maneira de ser, e cada um implementou um modelo de gestão, melhorou e aprimorou algumas coisas, enfim. Mas o vereador Rodrigo tem todo esse direito, embora, como eu disse aqui, Vossa Excelência não estava, o vereador Protássio dizendo que não tem a menor chance de vitória, mas eu acho que existe chance de fazer a discussão, de fazer o debate, né? Então, mas os votos irão dizer no dia, quem sabe, aí um revertério, e a base do governo vota na candidatura do vereador Rodrigo Valmir. Eu vi isso na história uma vez, de uma Câmara Municipal, que ocorreu isso, quem sabe aqui não possa ocorrer esse fato. Mas me resta 4 minutos, eu não ia nem abordar esse tema, porque o vereador Rodrigo conversou comigo ontem e já lançou hoje. Quero, então, consumir 50% do tempo abordando esse tema. Mas eu cheguei no meio de um debate que era a moção do vereador Otto, que eu não cheguei a votar, porque a minha presença foi constatada e confirmada após a votação, que era aquela moção do Temer proibir novos cursos de medicina. E eu quero aqui aproveitar, nesse pouco tempo que resta, fazer uma reflexão sobre algumas medidas que o Temer tem tomado com relação ao Brasil. E a primeira delas foi congelar os gastos públicos por 20 anos. Congelar os gastos com saúde, com educação, com moradia, enfim, congelar os gastos públicos. E aí, já estava condenando a nossa população a ter ainda mais problemas na área da saúde do que já tem. É comum você ver pessoas perambulando de hospital em hospital sem conseguir atendimento, em corredores em maca ou dentro de ambulância em pátios de hospital. Então já falta infraestrutura, já falta hospitais, já falta equipamentos, já falta medicamentos, e agora vai faltar médicos, porque já falta médicos. Já falta médicos. Existem regiões no Brasil que não tem um médico. Um médico. Eu, pessoalmente, tive a oportunidade de visitar o Pará, o Amapá, a Amazônia, o Maranhão, o Piauí. Tive a oportunidade, e em vários rincões, com milhares de moradores, as pessoas têm que fazer 3 ou 4 dias de barco, por exemplo, no Pará ou na Amazônia, para conseguir ser atendido por um médico. Se nós já não tínhamos infraestrutura, se faltava médicos, se o orçamento da União está congelado por 20 anos, essa medida é o golpe de piedade na cabeça
da população. Uma parte, vereador. Pois não, vereador Otto? Vereador Eduígues, eu até entendo o seu pensamento em relação ao número de médicos e o número de pessoas que procuram médico. Na verdade, é um pensamento muito simplista, porque se a gente for ver o que realmente acontece, é que muitas pessoas passam, às vezes, com o mesmo problema em 10, 15 médicos e o problema não é solucionado. Nós não queremos que a população sofra com falta de médico, nós queremos dar resolutividade para os casos que acontecem com os pacientes. Um exemplo, você tem uma varizes e vai 10 vezes no médico com dor na perna, e quando você passa com um médico especialista e resolve o problema das varizes, essas dores acabam. Então, na verdade, o Temer, o que ele fez e o que a gente faz como CRM e a AMB, estamos pedindo qualidade de médico. Qualidade de médico é quando, depois que o médico forma, ele vai ter uma residência médica para se especializar ou ter certeza do que ele está fazendo. São médicos com doutorado, PhD, que vão ensinar esses médicos a dar solução para os problemas que chegam. Hoje a gente corre o risco, no nosso pronto-socorro, nas nossas UPAs, e às vezes de passar com 10 médicos e o problema, a doença da pessoa não ser diagnosticada. Então a gente está pedindo a qualidade. E esse ato do Michel Temer foi para dar qualidade ao ensino médico. Muito obrigado, viu? Senhor presidente, peço compreensão de Vossa Excelência para concluir o raciocínio. Para quem tem um plano de saúde, ou para quem é médico, é muito fácil falar isso. Agora, para quem vive o drama de esperar 6 meses para uma consulta com o ortopedista, 1 ano para uma consulta com o neurologista, é difícil fazer esse discurso. Para quem necessita de uma cirurgia e não consegue passar no cirurgião geral para ser avaliado, é fácil fazer esse discurso. É muito fácil. Portanto, eu acho que a solução não é proibir curso de medicina. A solução é menos corrupção. São faculdades que abrem do dia para a noite sem condições de formar alunos, e aí consegue um jeitinho de obter autorização do MEC. Porque esse problema foi solucionado, por exemplo, com a OAB. Tinha faculdades final de semana do curso de Direito, que a pessoa ia na sexta à noite, sábado e domingo. Depois que começou o exame da ordem, que aprova no máximo 10%, as faculdades e os alunos começaram a exigir das faculdades, porque pagam qualidade no ensino para poder passar no exame da ordem. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Eduígues. Não havendo mais vereadores inscritos para a fala, solicito ao primeiro secretário, o vereador Edson Santos, que faça a chamada dos senhores vereadores para a constatação de quórum e início da nossa ordem do dia. Vereador Antônio Lino da Silva, presente. Benedito Faustino Taubaté Guimarães. Vereador Caio Cunha. Vereador Carlos Evaristo na presidência. Vereador Cláudio Miaki. Vereador Diego Martins, presente. Vereador Edson Santos, primeira secretaria. Vereador Emerson Hong, presente. Vereadora Fernanda Moreno, presente. Vereador Francisco Moacir Bezerra, presente. Vereador Eduígues Martins, presente. Vereador Jean Carlos Lopes, presente. Vereador Rodrigo Valverde, presente. Vereador José Antônio Cuco Pereira, presente. Vereador José Francimário Farofa, presente. Vereador Marcos Furlan, presente. Vereador Mauro de Assis Margarido, presente. Vereador Mauro Luiz Claudino de Araújo. Vereador Otto Rezende, presente. Vereador Pedro Idec Comura, presente. Vereador Péricles Bauab. Vereador Protásio Ribeiro Nogueira, segunda secretaria. Vereador Rinaldo Sadal Sakai, presente. Vereador Taubaté, presente.
20 dos vereadores presentes, presidente. 20 dos senhores vereadores encontram-se presentes a quórum regimental. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos papéis para a ordem do dia. Única discussão e votação do projeto de lei número 128/2017, de autoria do vereador José Antônio Cuco Pereira, que dispõe sobre denominação de via pública, Rua José Francisco da Silva. Coloco em discussão projeto de lei número 128/2017, de autoria do vereador José Antônio Cuco Pereira. Está em discussão. Encerrada a discussão, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado. Única discussão e votação do projeto de decreto legislativo número 33/2017, de autoria do vereador Pedro Idec Komura, que dispõe sobre a outorga de título honorífico de honra ao mérito ao jornal O Diário de Mogi. Coloco em discussão projeto de decreto legislativo número 33/2017, de autoria do vereador Pedro Idec Komura. Está em discussão. Encerrada a discussão, vou colocar em votação. Senhores vereadores, por tratar-se de projeto de decreto legislativo, a votação será nominal. Solicito ao primeiro secretário, vereador Edson Santos, que faça a chamada dos senhores vereadores para a votação. Vereador Antônio Lino da Silva. Vota sim. Vereador Benedito Faustino Taubaté. Sim. Vereador Caio Cunha. Aos 60 anos do Diário de Mogi, eu voto sim. Vereador Carlos Evaristo da Silva. Vota sim. Vereador Diego de Amorim Martins. Sim. Vereador Edson Santos, vota sim. Vereador Emerson Hong. De liderança Pedro, eu voto sim. Vereadora Fernanda Moreno. Sim. Vereador Francisco Moacir Bezerra. Vereador Eduígues Martins. Vereador Eduígues vota sim. Vereador Jean Carlos Lopes. Vereador Jean Lopes vota sim, senhor presidente. Vereador Jorge Rodrigo Valverde. Sim. Vereador José Antônio Cuco Pereira. Cuco Pereira vota sim. Vereador José Francimário Vieira de Macedo Farofa. Vota sim. Vereador Marcos Furlan. Sim. Vereador Mauro de Assis Margaredo. Vota sim. Vereador Otto Flores Rezende. Voto sim. Vereador Pedro Idec Komura. Sim. Vereador Péricles Bauabi. Vereador Protásio Ribeiro Nogueira. Vota sim. Vereador Rinaldo Sadal Sakai. Sim. Vereadores, presidente. 20 vereadores votaram. Votaram sim. 20 dos senhores vereadores votaram, 20 dos senhores vereadores votaram sim, está aprovado. Peço a palavra, senhor presidente, para a declaração de voto. Para a declaração de voto, o autor da propositura, vereador Pedro Komura. Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria agradecer o apoio de todos os colegas vereadores para fazer a nossa homenagem para o Diário de Mogi, que estará completando 60 anos no dia 13 de dezembro, né? Trata de um visionário, né? Seu Tirreno da Zambiagio, que começou o jornal, uma tipografia, foi uma luta incansável, né? Para levar informação à população de nossa cidade, nossa região, né? Graças a Deus, 60 anos é uma vida inteira de muita luta, né, vereador Valverde?
é difícil, né, uma empresa chegar a 60 anos de idade aí. Mas começou com o Diário de Mogi, depois Rádio Diário de Mogi e mais recentemente a TV Diário, né? Então, o Grupo Diário merece esse nosso reconhecimento pelas informações que traz para todos nós mogianos, né? Eu, por exemplo, vereador Rodrigo, já sou leitor há uns 50 anos, né? 50 anos leio o Diário de Mogi, porque naquela época, vereador Rodrigues, né? Lá em casa não tinha televisão, né? Então era o rádio e o jornal, né? E a gente era ávido por informação. E a gente morava no sítio, então meu pai assinava o Diário de Mogi e o Estadão, né, na época. Então a gente vinha para a escola, a gente passava depois, eu me lembro, no Bazar Central, aonde era feita a distribuição das correspondências da zona rural, né? A gente passava lá na loja Bazar Central, na rua José Bonifácio, para pegar o jornal para levar para casa para poder estar lendo o jornal. Então, como lá na minha família, né, eram muitos irmãos, a gente disputava para ver quem queria primeiro o jornal. Então, mas era a forma de ter a informação, né? E hoje, graças a Deus, a gente tem a cultura de ler o jornal diariamente, né? E eu não consigo ler o jornal pela internet. Eu vejo, tem que ser folheando o jornal, né? Então a gente mantém essa tradição de estar lendo os jornais todos os dias. Primeira coisa que a gente faz é ler os jornais do dia, né? Então essa é uma tradição que vem já há bastante tempo, né? E a gente deve continuar, né? Incentivando, estimulando para que o jornal continue a sua batalha aí, para levar informação para a população de Mogi das Cruzes. Muito obrigado a todos. Peço palavras, senhor presidente. Tá, declaração de voto, vereador Rodrigo Valverde. Senhor presidente, também votei favorável a essa propositura legítima e justa do vereador Pedro Komura, meu concorrente à presidência da Câmara. Eu quero ser testemunha aqui, o meu avô foi amigo de juventude do seu Totti, eles eram do bloco carnavalesco lá, Que Frio, na década de 50, década de 40, e contou como que foi a luta dele para o jornal, se não é fácil um veículo de comunicação sobreviver hoje, imagine naquela época, né? Então, conheço a história, conheço a luta da pessoa que fundou, e só tenho elogios também. Vou dar uma criticada aqui porque abafa muita coisa que a gente atua, leva muita notícia, não sai uma linha, uma notinha, a gente fica nervoso, mas tem muito mais qualidade que motivos para críticas. Então, por isso, meu voto favorável. Obrigado, senhor presidente. Declaração de voto, senhor presidente. Declaração de voto, primeiro vereador Eduígues, depois vereador Farofa. Eu vou ser breve, mas quero aqui, senhor presidente, parabenizar o vereador Pedro Komura pela iniciativa, dizer muito justa, porque o Jornal Diário de Mogi, ele é um jornal tradicional, conhecemos a linha editorial do jornal, como é que o jornal pensa. No entanto, sempre temos tido a oportunidade de colocar os nossos pensamentos. Inclusive, recentemente, trouxemos à cidade um representante do Partido dos Trabalhadores, o deputado estadual Geraldo Cruz. Fomos recebidos na redação do jornal e, no dia seguinte, tínhamos lá uma matéria referente a essa visita. Então, é claro que, como eu disse, no Brasil, como em vários países do mundo, se vigora a lei da linha editorial de cada jornal, né? Mas, dentro do possível, nós temos observado que o espaço, a diversidade tem sido respeitado. Muito obrigado, senhor presidente. Peço palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Cuco Pereira, para a declaração de voto.
Senhor presidente, senhores vereadores. Perdão, vereador Cuco, só um instante. O vereador Farofa havia solicitado antes de Vossa Excelência. Por favor. Por favor, ele Obrigado, cedeu então. cordialmente. Obrigado. Eu também votei favorável e não poderia ser ao contrário, né, senhor presidente? Eu, desde moleque, que acompanhei a evolução do jornal O Diário. Me lembro perfeitamente que ao lado do antigo prédio do IEPTEC, em nossa cidade, ali estava instalado, na Rua Barão de Aceguá, estava instalado O Diário. E era no tempo ainda do linotipo, né? Aquele... mimeógrafo. Primeiro começou com mimeógrafo, depois do linotipo. Eram aquelas barras de chumbo que derretiam, iam formando as letras para poder fazer um jornal. Olha só a evolução que teve a imprensa, né? Com essas tecnologias que hoje nós temos. E o Totti era um cara amigo de todos, vivia ali ao nosso lado, no IEPTEC, de frente tinha uma padaria, a gente estava lá sempre tomando um café e falando desde aquela época, que eu jamais poderia pensar que um dia fosse ser político, o Totti já era um grande crítico da nossa cidade. E não resta dúvida alguma, o seu jornal, pela crítica que ele fazia, mogiano autêntico, ele colaborou de uma forma muito positiva para o crescimento da nossa cidade. Depois, aqui na Câmara, vira e mexe, ele estava telefonando para mim, assim como, acredito, telefonava também para os outros vereadores. Tem um probleminha assim em tal bairro, tem um probleminha assim em tal bairro, né? Ou vocês poderiam dar isso como sugestão. Quer dizer, era um homem que vivia em Mogi das Cruzes 24 horas, mandando sempre as suas ideias para que a gente pudesse estudá-las e a fazer a apresentação aqui no plenário para a consideração dos nossos nobres pares. Portanto, o Diário de Mogi, que teve aí na direção uma mão forte do terreno da Zambiagem, nosso querido Totti, ele colaborou de forma positiva para o crescimento da nossa cidade. Aqui vieram ser indagados vários deputados, governador do estado e até presidente da República, quando esteve aqui, foi por esses jornalistas do Diário de Mogi, inquiridos sobre aquilo que eles pretendiam fazer em prol da nossa cidade. Portanto, deixo aqui, com muita satisfação, o meu voto favorável e os meus cumprimentos pelos 60 anos de jornalismo do Diário de Mogi em nossa terra. Muito obrigado. Obrigado, vereador Cuco. Próximo vereador Farofa, na sequência, vereador Edson Santos. Obrigado, senhor presidente. Quero parabenizar aqui o meu colega Pedro pela iniciativa. Quero também parabenizar a Silvia, e em nome da Silvia, também parabenizar toda a equipe, né, do jornal Diário de Mogi, pelo brilhante trabalho que presta no nosso município, né? Eu tive a alegria em 97, quando cheguei em Mogi, das primeiras pessoas que eu conheci, vereador Emerson Hong, foi o seu Totti, pessoa maravilhosa, né? Trabalhando ali na época na cantina d'Ângelo, ele sempre muito atencioso, pessoa maravilhosa, que fez um grande trabalho através do jornal Diário de Mogi, como a conquista da Mogi Dutra também, que lutou, que trabalhou muito, como os muitos benefícios que veio para a cidade de Mogi das Cruzes. Viu, Silvia? Leva meu abraço a todos do Diário. Parabéns, parabéns mais uma vez, vereador Pedro, pela essa tua iniciativa, viu? Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Farofa. O próximo vereador inscrito para a fala, vereador Edson Santos. Presidente, para a declaração de voto, vereador Edson. Declaração de voto, presidente. Eu também queria estar parabenizando o vereador Pedro Komura e, não copiando um pouco a fala do vereador Cuco Pereira, sou testemunha, né? Seu Totti, todo mundo sabe que seu Totti dirigia o próprio carro, saía da casa dele, passava pela cidade e 7 horas, antes das 7 horas, ele já estava ligando no gabinete do prefeito Bertaioli para conversar com a secretária Sueli, para estar passando, onde ele passava, se ele via uma árvore que precisava de poda, uma placa que precisava ser recolocada, ele estava ligando e passando. Então, realmente, os 60 anos... A aprovação dos 60 anos do Diário de Mogi é uma homenagem ao seu Totti, né?
pelo carinho, pela preocupação que ele sempre teve com a cidade de Mogi. Então, parabenizo o vereador Pedro Komura e todos os vereadores que votaram favorável a esse título. Obrigado, vereador Edson. Senhor presidente, não existem mais papéis para a ordem do dia. Não havendo mais papéis para a ordem do dia, antes de encerrar a sessão, esta presidência convida para a sessão solene comemorativa aos serviços filantrópicos da assistência social realizados pelo Clube dos Desbravadores e Clube de Aventureiros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, de iniciativa do vereador Clodoaldo Aparecido de Moraes. No próximo dia 23 de novembro de 2017, quinta-feira, na próxima quinta-feira, amanhã, portanto, às 20 horas, neste plenário do Dr. Luiz Beraldo de Miranda. Senhores vereadores, então, não havendo... Peço a palavra, senhor presidente. Palavra... Para a informação ao plenário. Vossa Excelência vai falar em explicação pessoal, então. Fique à vontade. Perfeito. Só para informar que vai ter o primeiro fórum contra a violência escolar e pela valorização da educação pública. Está aqui o conselheiro da POSP, o Álvaro, um grande lutador pela educação. É um fórum contra a violência escolar e pela valorização da educação pública, com a presença do deputado estadual Carlos Gianazzi. Vai acontecer no auditório Tufi Elias Andere, aqui nessa casa, na próxima segunda-feira, dia 27 de novembro, às 19 horas. Então, essa informação... Obrigado, senhor presidente. Ok, vereador Rodrigo. Não havendo mais vereadores inscritos para falar em explicação pessoal, dou por encerrada a presente sessão, convocando vossas excelências para a sessão solene nesta quinta-feira, às 20 horas. Está encerrada a sessão.